Nossa primeira live do ano de 2020, um ano 2020. Bom, o tema de hoje, boa noite. O tema de hoje é retrospectivas e perspectivas. Nós acabamos aí de fazer uma virada, e em quase toda virada o que a gente mais percebe são as pessoas fazendo suas retrospectivas, lembrando das imagens, das fotos, daquilo que passou no ano, durante o ano, e no final do ano fazer aquele pensamento para o próximo ano, o que virá e o que não virá. E eu acabei pensando nesse tema para falar com você porque me preocupa um pouco com essa ideia de que as pessoas ainda têm por algo que ficou muito conhecido, muito divulgado, né? Que são essas coisas de ansiedade e depressão, né? Que as pessoas costumam dizer que a depressão é excesso de passado e que a ansiedade é o excesso de futuro. Bem, da verdade, eu comentei isso em outras oportunidades, que o que nos leva à depressão ou à ansiedade, a bem da verdade, não são as faltas, ou melhor, não são os excessos, são as faltas. Então, quando a gente começa a fazer nossa retrospectiva, nós não estamos voltando para o passado? E quando a gente começa a fazer as nossas perspectivas, nós estamos indo para o futuro. O que muda de uma coisa para outra, de isso gerar algo patológico, doentio, é justamente a forma como a gente expressa isso dentro da gente. Como eu canalizo as minhas histórias? Como eu represento as minhas histórias? Qual o valor que eu dou para as minhas histórias? E principalmente qual é a potência que elas têm para mim? Então, quando eu começo a colocar no passado toda a carga daquilo que se refere à minha vida, evidentemente que eu começo a adoecer. Quando eu pego essa carga e faço o contrário e coloco toda ela no futuro, toda ela naquilo em que eu quero viver, eu também adoeço. O que acontece nesse sentido é que nos falta presente, porque nós não vivemos no passado e não vivemos no futuro, mas nós vivemos do passado e vivemos para o futuro. Mas é hoje que eu construo as minhas histórias. É hoje que eu começo a entender o que eu posso fazer na medida em que eu fiz algo. Então, o presente é algo maravilhoso e não à toa que nós chamamos de presente, porque nos foi dado como um presente, como uma graça, como aquilo que vem de graça pela graça. E aí eu quis juntar isso na ideia de retrospectiva, porque a retrospectiva necessariamente envolve o passado, e as perspectivas que necessariamente nos faz olhar para frente. E aqui um rápido comentário. Por que adoecemos? Por que resolvemos viver apenas no passado ou apenas no futuro? Por que criamos essa depressão e criamos essa ansiedade? Pelo medo. O medo é que produz esse ato entre os dois tempos e o tempo em que a gente deveria viver. É o medo de não ter mais o que já teve ou de não ter o que quer ter. E esse medo nos faz perder a noção de ser, de estar presente.
Na palestra Sucesso é o Caminho, eu começo ela cantando uma música. É uma música que eu acho tão linda, que é uma música que quem gravou foi o Gilberto Gil, que eu não tenho certeza se a letra é dele também. Mas foi de um período em que ele visitou o Tibete e ali ele resolveu se estender a viagem porque ele encontrou naquele lugar uma paz, algo muito importante para a vida dele. Mas o mais importante que ele encontrou foi a possibilidade de olhar, de contemplar, de viver no tempo presente. E a música, ela é linda, ela fala algo assim: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. E eu acho essa música, ela nos deixa tão tão energizados, tão apaixonados pelo tempo presente, que nos faz naturalmente parar para pensar um pouco naquilo em que a gente consegue chamar de presente, do presente que nos foi dado. A possibilidade de você parar e contemplar a natureza e olhar para ela e saber e entender que tudo que você precisa está ali e naquele momento faz com que a gente comece a transformar os nossos medos em alegria. E aí é uma mudança bastante interessante. Quando eu começo a transformar o medo em alegria, quando eu encho o meu coração, quando eu sou consumido por essa energia do presente, eu começo a sentir no meu próprio corpo a possibilidade de ser feliz. Ser feliz não é parar numa estação. Ser feliz é caminhar feliz. Por isso eu defendo a ideia de que o contrário de felicidade não é tristeza. O contrário de tristeza é alegria. O contrário de felicidade é infelicidade. E eu volto nesse ponto para que você possa entender como essas coisas estão todas interligadas. Eu preciso do meu passado e preciso do meu futuro, mas eu vivo no meu presente. E eu preciso o tempo todo estar atento a isso e conviver com a minha alegria de estar presente, ganhando este presente. Seja luz. Seja luz aonde você passar. Que as pessoas se sintam tocadas pela tua presença. Porque um sorriso contamina e nos contamina, nos faz sair desse estágio, seja de passado ou seja de futuro. Quando a gente sorri, a gente se encontra no tempo presente. E uma outra coisa foi o que eu acabei de falar, que a felicidade não é uma estação. E se há um estado de felicidade, é o estado de estar sempre caminhando com ela. Sobre dizer não. Isabela Sócio, uma colega, faz o mesmo curso que eu, conheci recentemente, acho ela admirável e ela tem algumas coisas, umas sacadas muito legais. E ela fala do dizer não, de que na hora que a gente diz não, há uma sensação muitas vezes de repulsa, de uma autopunição, porque a gente se sente compelido a fazer tudo o que as pessoas querem. Mas quando você diz não, quando você atravessa isso, porque essa era a sua vontade de dizer não para aquilo, você também entra numa paz, você também entra no tempo presente. Aos poucos nós vamos trabalhando sempre a mesma coisa. Um conteúdo é dado em doses homeopáticas. E eu procuro trazer um conteúdo daquilo que eu consigo estudar nesse tempo em que as pessoas estavam de férias. Eu também estava de férias, até porque a gente não consegue trabalhar no mesmo ritmo, porque as pessoas não estão trabalhando no mesmo ritmo. Mas eu tirei alguns dias também para continuar trabalhando e principalmente para continuar estudando, para poder trazer esse tema aqui. Vocês muitos sabem que a minha atividade principal chama Por Trás da Marca,
onde eu revelo a necessidade de encontrarmos os caminhos para o século XXI, de poder se continuar trabalhando, para poder continuar vendendo seus produtos, seus serviços. E a gente faz isso através daquilo que é pessoal. Então eu transfiro para esses serviços e produtos a minha capacidade, a minha qualidade, a minha autoridade e, por fim, a minha notoriedade. E as pessoas passam a acreditar naquilo que eu vendo, porque acreditam no que eu estou dizendo. E só acreditam no que eu estou dizendo porque eu preciso criar essa capacidade de ser verdadeiro. O século XXI é das pessoas que vivem o tempo presente, que constroem uma história significativa, que tem um tempo presente significativo e que, por consequente, o seu futuro também é significativo. E a gente só derruba isso quando a gente começa a olhar para os nossos medos. O medo, a bem da verdade, é aquilo que nos impede de sermos felizes no presente. Aquilo que nos impede de estarmos felizes no presente. São os medos. E quando eu digo que eu estava estudando, tem um autor que vale muito a pena, que chama Napoleon Hill. E ele fala, eu estou lendo 2 livros, nos 2 livros ele fala sobre os medos. E ele fala que existem 6 medos. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda da saúde, o medo do amor, o medo da velhice e o medo da morte. E é por conta desses medos que as pessoas se alienam em várias áreas. Como ocorre uma alienação? O que é alienar-se? Alienar-se é parar de pensar por si próprio, é parar de construir o seu próprio presente e trabalhar a partir do presente dos outros. E aí a gente se aliena, a gente para de pensar, a gente para de refletir, não é? Eu parei para ler um comentário tão bonito. Carla, felicidade é permanente e a alegria é passageira, momentânea, é isso? Exato. Mas é você quem faz com que a sua felicidade permaneça. E a alegria acontece. E também não quero deixar de mencionar aqui, o medo são nossas correntes. Isso mesmo, Fabiana. Livrar-se do medo não é tão complicado. Livrar-se do medo, de uma certa maneira, é começar a não se alienar, a não aceitar aquilo que nos imponham. Um exemplo de alienação. Por exemplo, a alienação da profissão. A pessoa está lá, produzindo no seu tempo presente e estudando. Estudar não é fácil, estudar muitas vezes dói. E aí ela recebe uma oportunidade de emprego que não tem nada a ver com aquilo que ela faz. Mas ela vai, porque é uma oportunidade de ganhar um dinheiro e sobreviver. Quando ela aceita esse emprego, quando ela abandona esses estudos, ela passa a viver da necessidade da sobrevivência. E a necessidade da sobrevivência nos aliena. Uma outra alienação que tem a ver com o medo da pobreza, que tem a ver com a questão da profissão também. Por tanto medo de ser pobre, por tanto medo de não ter condições de viver a própria vida e de pensar no futuro, as pessoas começam a viver do resto. Isso, do resto. O medo da pobreza nos faz viver do resto. Porque as pessoas ricas, elas aprendem a ganhar dinheiro. E as pessoas pobres aprendem a conviver com aquilo que sobra. Por quê? Pelo próprio medo da pobreza. O medo da pobreza em si empobrece ainda mais a pessoa.
E vocês devem estar pensando assim: a pobreza é coisa do diabo. A pobreza é coisa do diabo. Isso não é de Deus. Deus é abundante. É só olhar para a natureza. Quando você começa a contemplar a natureza, você entende que a nossa natureza é abundante. A minha natureza é abundante. A tua natureza é abundante. Se você não entender que a tua natureza é abundante, se você não entender que você precisa dizer não para aqueles medos que te alienam, você não consegue sair do lugar. E aí você vai ficar ou na retrospectiva ou na perspectiva, sem pensar no presente. Alienação no casamento. As pessoas se apaixonam, namoram, casam. E daqui a pouco aquilo se transforma num fardo. Por que se transforma num fardo? É o medo do amor. É o medo de perder aquela pessoa. E esse medo vai consumindo de tal forma que as pessoas param de fazer aquilo que os uniu. Trabalhar em equipe. E aí eu preciso dessa minha retrospectiva, dessa minha perspectiva e colocar isso no tempo presente. Um casamento funciona quando as duas pessoas, quando as partes interessadas criam uma possibilidade de viverem melhor. Trabalham em conjunto pela harmonia. Harmonia. Coerência. Nós construímos a nossa marca no tempo presente a partir da coerência daquilo que você é, daquilo que você fala e daquilo que você pratica. Há um termo em inglês que eu acho muito bonito, muito bonitinho, até que diz walk the talk. Dizer andar com o que diz. A gente conviveu muito com as frases, né, de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E quando a gente está vivendo nessa fala diferente daquilo que você faz, você continua dentro dessa alienação, fazendo aquilo que as pessoas esperam que você faça e não fazendo aquilo que você espera que você mesmo faça. Você faça a partir dos seus próprios valores, dos seus próprios princípios. Como sair da alienação? Como trabalhar com as suas perspectivas no presente? Como fazer com que a sua bagagem do passado te fortaleça, te deixe forte, te faça crescer ainda mais? Acordar e dar. Como as pessoas saem da alienação? Acordar. Dar cor à vida. Como é que a gente dá cor à vida? A gente doa, a gente dá o nosso melhor. A gente serve. Quanto mais pessoas você puder servir, quanto mais pessoas você puder tocar de uma maneira emocional, de uma maneira às vezes racional, mas tocar com uma energia dessa abundância natural, mais nós saímos da alienação. Eu disse há pouco que um sorriso impacta, momentaneamente, é claro, mas impacta a sua própria vida e a vida de quem recebe o teu sorriso. Se você sorrir por 3 segundos para alguém, diante de uma discussão, por exemplo, e desde que seja um sorriso genuíno, a chance dessa discussão acabar, ou pelo menos esfriar, é muito grande. Porque eu começo a colorir. E as conexões do século XXI, com tanta máquina, com tanta possibilidade, elas são conexões emocionais. Emocionais. Quando eu falo com você e de alguma forma eu consigo te tocar,
De alguma forma aquilo faz com que o teu espírito, a tua alma se sinta tocada por aquilo que eu disse ou pelo aquilo que eu fiz, ou pela forma que eu cumprimentei você. Eu consigo estabelecer uma conexão que cria frutos. A chave é dar. Olhar para o passado como armas e bagagens. Olhar para o passado, para as suas habilidades, por aquilo que você adquiriu. E não se deixe tocar por pessoas, que nós vamos ter muitas pessoas que vivem negativamente e dizer que você não é nada, mas você é. Você construiu algo. Você tem uma bagagem, você tem uma experiência que é tua, que ninguém te tira. Você tem habilidades que você adquiriu, que você estudou, que você conquistou, ninguém te tira. Eu gosto de dizer que não existe ex-nada. Nós deixamos de fazer coisas. Um atleta nunca deixa de ser atleta. Ele talvez não consiga mais praticar no mesmo nível em que ele praticava, mas aquela memória do atleta continua lá. Tudo que ele aprendeu para ser atleta continua lá. Essa é sua bagagem. Essas são suas habilidades. Então você tem algo para dar. Todos nós temos algo para dar. Se liberte da alienação. Se liberte dos medos. Os medos são o que provocam as nossas alienações. Acorde e dê. Pratique o que você fala. Ao praticar o que você fala, você se compromete com aquilo que você diz. Você não vai mais mentir por mentir. Você não vai mais dizer uma coisa só para se livrar de outra. A hora que você começa a se comprometer com aquilo que você fala, você começa a pensar naquilo que você fala e também está deixando de lado o medo e saindo da alienação. O termo para isso é coerência. Seja coerente. Faça com que as coisas tenham sentido. A coerência também é um sinônimo de harmonia. Harmonizar. Fazer o seu melhor. Criar o seu melhor. Nunca é tarde para acordar. Nunca. Nunca. Nunca, Cláudia. Nunca é tarde para acordar. Grandes exemplos de pessoas vieram em momentos da vida em que muitas vezes muitas pessoas já desistiram. Algumas histórias. O criador do Fried Chicken, KFC, Kentucky Fried Chicken, tinha 65 anos quando ele resolveu criar, ou melhor, ele começou a franquear a receita de um frango que ele fazia. O segredo da receita era fritar na panela de pressão. Com mais de 65 anos, esse homem fez uma fortuna, vendeu a marca e morreu bem. Aqui no Brasil, nós temos as organizações Globo. Roberto Marinho começou com 65 anos. E muitas outras pessoas começaram a criar coisas, não só materiais, mas também materiais. Se livre do medo, se livre dessa necessidade de ser pobre. Ninguém tem necessidade de ser pobre, a natureza é rica. Imite a natureza. Aliás, o ser humano é o único que não imita a natureza. Todos os outros imitam. Os gatos que vocês têm em casa, os cachorros, eles seguem a própria natureza. Eles não inventam. Nós somos de uma natureza abundante. Se faltam recursos em alguns lugares, é porque as pessoas, infelizmente, e nesse caso é pior porque coletivamente, se colocam nessa posição de vítima. É preciso protagonizar a própria vida, assim como a própria natureza faz. A natureza não deixa de chover porque já choveu muito. E não deixa de secar porque já secou muito. Ela segue um fluxo. Um rio não corre para o outro lado. E a mesma água não passa no mesmo lugar. Nós precisamos encontrar o nosso caminho, a nossa paz,
a nossa alegria de viver no tempo presente. Walk the talk. Coerência. Ser feliz. Ser feliz. Ah, eu não tenho dinheiro. Seja feliz. Se você cultivar o hábito de ser feliz, o dinheiro vai chegar mais rápido. Se ao invés disso você achar que não merece ganhar esse dinheiro, você vai ser pobre e infeliz. Eu me alegro muito de estar aqui, me alegro muito em preparar um conteúdo para você. Me alegro muito em preparar esse conteúdo para você. De verdade, é tão bom poder partilhar, é tão bom poder compartilhar. É bom tocar as pessoas e é bom ser tocado pelas pessoas também. Eu também recebo e eu agradeço muito e sou muito grato por tudo que eu recebo. É um prazer enorme mesmo, é um prazer enorme dividir esse conteúdo. A energia flui, que bom. Eu quero agradecer muito a sua audiência, quero agradecer a sua presença aqui, quero agradecer os que me acompanham, os que me seguem, quero agradecer aqueles que compartilham, quero agradecer aqueles que curtem. Até a próxima.